Olá! Estamos em 2023. Aqui são as cores das roupas que estamos hoje já prospectando o que queremos para este novo ano. E neste novo ano nós temos que ter novidades. Seja bem-vindo ao episódio de número 20 do podcast Turma das 9, aqui na Rádio Líder. Hoje nós estamos recebendo o Rafael Nunes, ele que é representante comercial da WEG no oeste de Santa Catarina. E o assunto hoje, com toda a inovação prometida, nós vamos estar falando sobre a era dos Jetsons. Você assistiu a este desenho? Nós vamos falar não sobre carros voadores, não ainda, mas vamos falar sobre carros elétricos, vamos falar sobre mobilidade elétrica. Será que é época da mobilete? Estou meio curiosa com isso. Marco legal, ESG, não faço a mínima ideia, mas você como eu, vamos conhecer sobre todos esses assuntos tecnológicos da nova era de 2023. Seja bem-vindo ao nosso programa, que conta com o apoio dos nossos patrocinadores. Jean, puxa o comercial. Esse programa conta com o patrocínio de Doutora Samanta Torrico, especialista em medicina integrativa, suplementação, hormônios bioidênticos e envelhecimento saudável. Real Macro Calçados, presente em todos os passos da sua vida. Armel, a loja de lingerie, pijamas e modeladores. As melhores marcas de moda íntima você encontra lá. Mediação LFG, métodos adequados de soluções de conflitos com validade jurídica. Casela Treinamentos, o caminho para você passar dos 50 anos na sua melhor versão. Gotas do Bem. Use óleos essenciais do Terra, mude vidas e gere renda. Skill. Processos de recrutamento e seleção para vagas de efetivos e de estágios. Com o apoio de LD Excellence. Atendimento exclusivo e personalizado pelo embaixador da beleza, Luiz Dorini. Amanda Semijoias Finas. Revendedora exclusiva Maria Dolores. Decor House. Decoração e presentes móveis sob medida e mobiliário em geral. Doutora Carolina Gruber, endocrinologista e pós-graduada em nutrologia pela USP. WEG, transformando energia em soluções. Olá, Rafael. Estamos muito honrados de recebê-lo hoje na nossa casa, aqui nos estúdios da Rádio Líder. E você que representa a WEG, hoje uma empresa de um potencial econômico muito grande para Santa Catarina e para o Brasil, né? Para o mundo, né? Nos conte tudo sobre você. Então, primeiro eu queria agradecer, né, todas vocês aí pelo convite de estar aqui participando desse programa. E fiquei assim lisonjeado pelo nível do programa, né? De vocês acreditar que eu possa contribuir com o assunto de mobilidade elétrica. É um assunto assim super democrático, dá para falar em todas as línguas e tal. Então eu tenho certeza que a gente vai com certeza contribuir com o programa de vocês. Falando um pouquinho de mim, né? Eu sou natural de Criciúma, moro aqui no oeste de Santa Catarina 12 anos praticamente. E tenho a formação toda na área elétrica, né? Há 23 anos trabalho com a WEG, desde trabalhando em revenda e depois atuei na engenharia de vendas da WEG e nunca fui assim um cara tão científico, né? Para trabalhar em laboratório, mas me identifiquei muito com a parte comercial, com a parte de vendas, prospecção, né? E aí então eu tive a oportunidade de ser representante comercial aqui no oeste de Santa Catarina de todo o grupo WEG e estou aqui então há praticamente 12 anos, vai fazer agora em janeiro próximo. Tenho uma empresa de representação comercial com 12 colaboradores que me auxiliam, né, a poder operar todos os pedidos e todos os trabalhos, que não é simplesmente tirar pedido, né? A gente tem que atuar na engenharia de vendas, de indústrias, de todos os segmentos que a gente atua. Então a gente atende revenda, atende fabricante de máquina, atende distribuidor, consumidor final de grande porte. E a WEG, como tu mesmo falou, né, uma multinacional brasileira, presente em mais de 150 países, hoje a sexta maior empresa do Brasil. Qual que foi o faturamento último da WEG? O último faturamento da WEG bateu 23 bi.
23? 23 bi. Uau, né? catarinense, né? É uma grande empresa, né? Uma das maiores, privada, uma das maiores empresas, né? Fora alguns bancos do Brasil, sem dúvida nenhuma, é a WEG. E que muito nos orgulha, né? Quem acompanha aí o mercado de ação, é queridinha da Bolsa, sugiro que invistam nos papéis da mãezinha. A mãezinha. Eu falo carinhosamente mãezinha, porque... com esse tempo todo trabalhando com a WEG, né, da onde eu vim e o que a gente tem hoje, com certeza é pautado em muito do que a WEG me proporcionou. Claro que eu também fiz a minha parte, entreguei, né? Mas é uma mãe. A WEG, sim, é uma mãe. Nos orgulha muito falar, porque é uma empresa, apesar de ser uma multinacional, mas ela trata nós como bons filhos. Assim. E, Rafael, explica para os nossos telespectadores o que é a WEG e, pelo que a gente, né, você está falando, é uma empresa catarinense de Jaraguá do Sul, Jaraguá né? do Sul, E o que ela fabrica? Quais são são duas perguntas, na verdade. O que é e o que ela fabrica? Tá, vamos lá. Então, a WEG foi fundada em 16 de setembro de 1961 por 3 pessoas. O seu Werner, o Sr. Egon e o Sr. Geraldo. Daí o nome WEG. Então, o seu Werner era um eletricista que trabalhava no Exército, já tinha montado alguns geradores, né, lá em 50 e tantos. E o seu Egon, então, era o administrador de empresa, que estava lá consertando o carro, o dínamo, né, o alternador. E estava em plena Revolução Industrial, né, 1961, no Brasil, né, depois de 45 ali. E aí... fila para comprar eletrodoméstico e tal, e aí o seu Egon, um visionário, um administrador, disse: ô, Werner, não dá para fabricar esses troços aí e tal. Daí ele falou: se tivesse alguém que entendesse de mecânica, eu dava um jeito. Daí o seu Egon falou: tem um parceiro ali em Joinville, que é o Geraldo, eu vou chamar ele. E aí fundaram, então, 16 de setembro, a Eletromotores de Jaraguá, que depois, então, teve alusão aos nomes dele, né, criando aí a WEG. Então a WEG iniciou fabricando motores elétricos, né? Posteriormente, acho que uns 10 anos depois já começou a exportar, né? O primeiro motor elétrico, quem comprou foi o pai do seu Werner, tem a nota fiscal lá no museu, isso é muito bacana, essa questão de família. Eles vendiam nas garupas da bicicleta e ofertar aqui e ali, porque, pensa, né, em 61, conseguir mão de obra e ter gente para vender isso no interior de Santa Catarina, né? Sim. Então isso foi um grande desafio. Nem estrada tinha. Não tinha nada, né? Hoje ainda a gente não tem estrada, né? Fica a dica aí, né? Hoje ainda não temos estrada. É mas enfim, e aí então iniciou o grupo WEG. Hoje então a WEG, ela é um fornecedor global de soluções em energia elétrica. Então se a gente for, por exemplo, ver desde a parte de geração, como a Marisa falou, então nós possuímos unidades de hidrelétricas, inclusive a ISA, que era aqui de Joaçaba, né, foi incorporada pelo grupo WEG. Então a gente faz hidrelétrica, CGH, PCH e UHE, que são de tamanhos diferentes. A gente fabrica torres eólicas, inclusive uma das maiores do mundo, aí de 4,3 mega. Uma torre eólica, para vocês terem uma ideia, pesa mais de 300 toneladas. Tá? Nós produzimos energia com base a vapor, foi comprada uma empresa em Sertãozinho, TGM, então a gente também faz biomassa, né? Energia a partir de biomassa, de queima de cavaco, madeira. Biogás também, aqui muito comum na nossa região, né? Dejeto suíno, gerar biogás. Geração solar, muito forte, geração solar. Hoje, dependendo chega a dar, na minha representada, quase 50% do faturamento. Ou seja, é um segmento que cresceu muito. Sim. Então, iniciando só a parte de geração. Aí, depois que a gente gera, a gente precisa transmitir. Daí tem a WEG Transformadores, que faz todos os transformadores, desde pequeno porte até mega subestações de grande porte, né? Até 500 mil volts. Aí faz a linha de transmissão, vai para as indústrias. Aí na indústria, tudo que é ligado a motor elétrico, acionamento, controle, proteção, automação, aí começa a ter WEG Automação, WEG Energia, a WEG Motores divide em motores industriais, motores comerciais, que é para eletrodoméstico, linha branca, por exemplo, ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, máquina de secar. Dentro da WEG Automação nós evoluímos muito daí, por exemplo, com a digitalização. Agora nós entramos em revolução digital, com a internet das coisas, câmeras de visão computacional, tomada de decisão por máquina, né? Machine learning, que é a máquina aprendendo, computação em nuvem. Então todo esse pacote é uma gama grande. A WEG também fornece. Nossa. Aí se entra na construção civil, por exemplo, que é uma coisa que a gente
está mais palpável assim, ao nosso dia a dia. Então, se tu olhar um prédio, por exemplo, a WEG faz desde a tinta. Né? Eu vi, eles fazem tinta pó, né? Faz tinta pó, tinta líquida principalmente tinta técnica, assim, onde, por exemplo, dá para pintar uma plataforma de petróleo dentro d'água com a tinta. Ou o casco do navio imerso em água. Então, é onde separa os homens dos meninos que a gente entra com o produto, né? Que tecnologia. E na linha de construção civil, então, desde quando tu vê um poste de alta tensão entrando, então a gente tem o transformador, tem os no-breaks também, que a gente adquiriu uma fábrica de no-break, tem banco de bateria, tem toda a parte de transformador, grupo gerador, os barramentos blindados, que é como se fosse uma espinha dorsal de um prédio, que uma vez era feita a cabo, agora faz tudo com barra de cobre. Entra dentro das unidades com disjuntores, supressores, linha de acabamento, tomadas, interruptores. Agora a gente tem linha de automação residencial. Tu falou dos Jetson, né? Eu fiz um videozinho, eu faço uns videozinhos curtos, também tem um canal, pode se inscrever aí, é Renunes Representações, que eu faço essa alusão dos Jetson também, onde a gente abre a porta pelo celular, olha a câmera, né, liga a TV, liga o ar, dá o comando da temperatura. Então, nisso tudo que eu estou falando, a WEG está presente. E aí, em específico, no assunto que a gente vai abordar hoje, que é a mobilidade elétrica, nós fala muito da infraestrutura, que é o tema que a Marisa falou. A gente precisa desmistificar isso, o que é infraestrutura para a mobilidade elétrica. E aí também tem o powertrain, né, que é o recheio de quando a gente vê um veículo elétrico. Quando a gente vê um veículo elétrico, seja um caminhão, um ônibus, um avião, um barco que tenha propulsão elétrica, às vezes a gente consegue imaginar o que tem ali dentro, né? Então a WEG está entrando com essa parte da estrutura do acionamento. Eu acho assim, então, explica para nós como que nasceu o carro elétrico. Então... Já que estamos falando em mobilidade elétrica, partimos para essa... Então, só para eu entender de todo... Eu tô maravilhada com essa WEG, gente. Esse negócio realmente é 2023, né? Nova era. Isso aí. Então, hoje o nosso assunto... bilhões. O faturamento da bilhões, empresa. amiga. 23 bilhões. Então, o nosso assunto hoje será justamente sobre mobilidade. Isso aí. De todas as gamas, então, que foram ditas por essa empresa, nós vamos nos centrar aí nesse grave problema que temos, que é o trânsito. E daí, por isso que eu acho que os Jetsons foram mais inteligentes, né? Eles botaram a gente para voar. Mas a gente vai estar vivo para ver os carros voando aí. Pode ficar. Você acha? Tenho certeza. Ele vem da Hanover, né? Ele pode falar sobre isso. O que se fala lá sobre isso? Então, conta dos carros voadores. Vamos partir do básico. Partir do carro elétrico. Um assunto cada vez. É legal porque, assim, eu, como sou um entusiasta da mobilidade elétrica, antes só vou falar por que eu me entusiasmei, depois eu falo do carro elétrico e a gente fecha com Hanover. Então, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar lá em Criciúma, eu andava muito nas minas de carvão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma mina de carvão. Então, a mina de carvão é um espaço confinado, 150 metros dentro da terra, mais 13 quilômetros para baixo, 3 metros de altura, né, um ambiente super hostil. E todas as máquinas que trabalham lá, muito, né, tudo escuro, é surreal, assim, ó, é surreal. E então, todos os equipamentos que trabalham lá têm que ser elétrico, por causa do monóxido de carbono, né? Vai matar todo mundo lá. Então, eu já vi aqueles... a gente chama de máquinas específicas, né? Que carregavam o carvão, só que elas eram tipo uma máquina de cortar grama. Imagina uma máquina de 40, 50 toneladas andando com motor elétrico, mas tinha um cabo para frente e para trás, para frente e para trás. E morre gente eletrocutada todo ano. É um negócio muito bruto mesmo. E eu fiquei pensando, isso podia ter bateria um dia, né? Então podia ter bateria. Isso lá em 98, tá? 98, 2000. E aí, depois, né, quando a WEG se colocou, porque a WEG, assim, uma palavra que a gente conhece nela é por enquanto. Vocês vão perguntar, a WEG está fabricando, sei lá, perfume? Não, por enquanto não. Mas daqui a pouco aparece WEG perfume e a gente sai vendendo perfume da WEG. Porque é uma empresa que se reinventa muito. Então, quando ela entrou para a mobilidade e começou, assim, as estruturas, a infraestrutura, os powertrain, e aí imagina trabalhar nisso aqui no cantinho do estado de Santa Catarina, no oeste. Como é que nós vamos fazer para se destacar nesse negócio? E é um tema que eu particularmente gostava muito. E aí um dia conversando com meu filho, na época eu tinha 12 anos, né? Aquele papo, ei pai, qual será o carro que eu vou ter, né? Vou ter uma Ferrari, vou ter isso, aquilo. Eu falei, filho, não sei qual vai ser, mas vai ser elétrico, certeza, vai ser elétrico. E aquilo me marcou, que eu fiquei pensando, será que eu vou estar vivo para andar num carro elétrico, né? Que nem a Anny falou, será que a gente vai andar num carro que voa?
E isso ficou me martelando, e aí eu comecei a pesquisar os veículos elétricos, e toda vez que eu falava sobre isso com algum cliente, eu percebia uma descrença no assunto. Mas vai falar de carro? Aí, nós estamos aqui em Chapecó, filho. Os caras estão fazendo isso na Alemanha, né? Sabe, você né, tá doido? Então eu senti a necessidade de levar essa experiência. Então o que eu fiz? Eu comprei um carro 100% elétrico. Então hoje eu trabalho com um carro 100% elétrico, um GM Bolt. Plotei ele, parece uma penteadeira, assim, sabe? Quem vê de longe sabe que é elétrico. E aí eu comecei a levar essa experiência para os clientes. Disse, não, fica contigo, anda um dia, leva a mulher para passear, fica em feira, leva para a escola os alunos. E aí sim começou, e a pessoa que começou a andar viu que aquilo realmente é revolucionário, um carro elétrico. A pessoa que anda num carro elétrico, ela sai transformada. Tá, daí você carregava ele na tomada? Então, aí carrega na tomada, só que são tomadas específicas, né? São tomadas... Sim, porque quanto você gasta de luz? Pois é. Então, quanto você gasta... Para você Menos andar Carolina. 420 quilômetros, por exemplo, né? Quanto você gasta para abastecer? Hoje eu vou fazer mais ou menos um pouquinho É. menos dessa média, mas eu vou gastar entre sair de Joaçaba, chegar no litoral e depois voltar para minha casa, vai uns 500 e tanto. Então, eu para andar 420 quilômetros gasto R$36. Só que eu tenho energia solar em casa, fica a dica. Então a minha energia vem de sol ainda. Bom. Então, ou seja, o custo de energia de combustível do meu carro é zero. Mas e quantos quilômetros faz o carro com essa energia? Então, aí começam as perguntas, Aí começa que é as- bem legal, e a resposta é sempre a mesma, depende. Tá? Então, eu vou concluir essa parte do carro elétrico, depois a gente vai entrar lá onde nasceu. Bom, a partir daí eu comecei a levar essa experiência e o pessoal começou a gostar, e aí começou a se interessar pelo assunto. Bah, mas isso aqui eu vou querer para mim. E onde é que tu comprou? E não é tão caro? E começa a ver, e que modelo tem? Se eu fosse vendedor de carro, eu tinha vendido muito carro. Mas Olha, é que eu o vou vendedor... Você é vendedor, o vendedor tá no sangue, né? Não e aí, tem... e aí não imagina, vocês viram a gama de produtos que a VEG tem? A gente tem que aprender. Eu só quero que você pontue nessa tua linha do tempo, que está interessantíssima, se o Elon Musk ele já existia. Então, ele apareceu Ou no se meio do ele foi- caminho, né? Ah, Ele apareceu no isso. meio do caminho. Ele apareceu no meio do caminho. Mas foi importantíssimo porque ele deu um norte, né? Porque quando a gente fala de evolução e revolução, eu sinto uma grande diferença, né? Então, ele revolucionou, ou seja, ele mudou totalmente a visão do veículo elétrico. Bom, então, a partir daí, começamos a comercializar as estações de recarga, e eu vou falar mais especificamente para vocês de que forma. E sobre o veículo elétrico, queiram vocês acreditar ou não, ele veio antes do veículo a combustão, né? Só? E por conta Olha, disso não sabia também, disso também. eu aí me inscrevi numa pós-graduação em mobilidade elétrica, uma das primeiras do Brasil. Então, sou especialista em mobilidade elétrica e energia renovável pelo Senai de Jaraguá, né? E a formatura dessa pós foi em Hannover, numa feira que a gente foi, né, para tratar sobre mobilidade e conhecer as fabricantes, a Porsche, a BMW, a Mercedes. E aí lá no Museu da Porsche, eu vi o primeiro Porsche elétrico, de 1902. Ou seja, os primeiros carros, antes da combustão, foram elétricos. Mas o problema da época era o mesmo problema de hoje ainda, que é o quê? Bateria. Bateria, né? E ainda o Ferdinando Porsche, o pai dele, tem uma história bem bacana. O pai dele, cara, você vai ficar fazendo essa tralha elétrica aí, não tá vendo? Tá todo mundo indo para a combustão, tu vai ficar nesse negócio. Aí. E ele, não, e tal, insistiu. Aí ele fez o primeiro híbrido. O carro, as duas rodas da frente elétrica, já com motor na roda, que é um troço que a gente está se quebrando para fazer hoje, né? Para Motor dar na escala. roda? Porque os motores que a gente conhece é aquele motor com eixo assim, né? E lá não é como se fosse o rotor girando, né? Acoplado na própria... Como essas bicicletas elétricas que vocês vê, Sim. mais ou menos naquele sentido ali. E aí então ele pegou, não, então tudo bem, eu vou fazer o combustão e conseguiu, né? Digamos, né? É um grande veículo. Teve sucesso. Né? E aí agora, de um tempo para cá, vamos fazer aí 10 anos que começamos de novo no Brasil, começou com alguns carros, o Prius, a Toyota, o Fusion da Ford em 2012, que começamos a falar dos primeiros híbridos, né, da primeira eletrificação, para depois passar para híbrido plug-in, para depois passar para o puro elétrico. Eu vou explicar para vocês as diferenças. Tá? Então essa historinha começou assim. Tá? Os veículos elétricos hoje, antecipando um pouco a tua pauta, nós temos um marco legal da mobilidade elétrica, né, que no Brasil
tangindo aí 2030, né? Então 2030 já na Europa, alguns países era 2030, veio para 2025, mas no Brasil ainda está 2030 porque somos um continente. Que acredita que o que é o marco? Nós não vamos mais comprar veículos elétricos, só vamos poder em 2030 ter veículos elétricos, híbridos ou híbrido plug-in, tanto na importação, fabricação ou comercialização. Então a extinção do motor a combustão após 2030. Não totalmente uma extinção. Olha. Mas nós não vamos ter mais ele puro a combustão. Tá? E como as montadoras de veículos premium, por exemplo, a Caoa no Brasil já disse que não vai mais ter, a BMW, a Audi, Porsche e Mercedes já não investe mais em pesquisa de veículo a combustão. A gente percebe isso, que já estão todas partindo para a área da produção dos elétricos. Isso, porque aí assim... Ou híbrido. O híbrido e o elétrico, eles são bem diferentes, assim, né? O híbrido é um veículo que eu acredito que ele vai morrer logo, né? Eu não acredito na solução do híbrido, mas é importantíssimo para poder criar uma transição e para poder dar segurança, né, para quem tem um veículo e ele é um entusiasta e vai tentar ter um híbrido, mas não quer ter o medo de ficar sem energia. Sem a bateria. Eu acho que isso nos grandes centros se vê com mais facilidade, até porque em Balneário a gente comprou um apartamento e eles mandaram já a nota, né, os boletos para a gente pagar. Já chegou o boleto. Eu não tenho carro elétrico ainda, mas eles já estão dentro das garagens, já todo prontinho para carregar o carro. E aí em onde todas as garagens. E aqui ainda, até falei com uma amiga minha que trabalha na área de construção, aqui ainda não, né? Mas já ainda não tinha, mas já estão indo para esse caminho, porque tem sim moradores que tem, daí já tem que começar a mexer no prédio inteiro, enfim, já é uma mudança que não tem mais volta, né? Porque assim, Giza, pensa comigo, se um prédio é lançado hoje, para ser entregue em 5 anos, e o marco legal é 8, sim, e o prédio dura 50, ele já está atrasado. Já está atrasado. Se ele vai sem estação de recarga. Né? Então, aí, nós entramos muito na questão da infraestrutura. Porque se tu não tiver infraestrutura, né, tu tem que ter estações para recarregar. Então, falando um pouquinho das estações, os carregadores, as tomadas, a gente tem hoje, quando eu falo a gente é VEG, mas isso é um padrão MIC mundial. Então, existe as cargas lenta, semi-rápida e ultra-rápida. Então, a carga lenta, ela é para ser instalada em residência ou em prédio, né, que ela vai dar uma potência máxima de até 7 kW, que é praticamente um chuveiro, que vai garantir que carrega o teu carro em 6, 7 horas. Também utilizado em hotel, porque tu entende que tu vai chegar e vai deixar o carro carregando. Isso se o carro estiver todo descarregado, e depende muito da quantidade de bateria que o carro tem. Então, o meu carro, por exemplo, anda 420 km, então tem bastante bateria. Agora tem carro que anda autonomia de 200, 230. Essa tomada é a mesma do ar-condicionado? Não. E Vou o falar tempo dela. para recarregar isso, por exemplo, eu estou numa viagem, né? Que vou fazer 800 quilômetros. Isso, ok. E aí, quanto tempo eu tenho que ficar esperando para essa recarga para eu seguir viagem? Tá. Daí eu vou responder primeiro a da Marisa sobre o tipo da tomada e já respondo a tua da tua viagem, tá? Só que antes, você não vai se perder no raciocínio. Desculpa. Que tu é um cara inteligente, Nossa, já vi. mas nós temos que chamar os nossos comerciais e eu tô morrendo de dó do pessoal lá do Oriente Médio, porque vai empobrecer. Vai vender combustível para quem? Petróleo para quem? Com tanta luz solar. A galera do petróleo aí vai... Que venham os nossos comerciais. Esse programa conta com o patrocínio de Doutora Samanta Torrico, especialista em medicina integrativa, suplementação, hormônios bioidênticos e envelhecimento saudável. Real Macro Calçados, presente em todos os passos da sua vida. Armel, a loja de lingerie, pijamas e modeladores. As melhores marcas de moda íntima você encontra lá. Mediação LFG, métodos adequados de soluções de conflitos com validade jurídica. Casela Treinamentos, o
O caminho para você passar dos 50 anos na sua melhor versão. Gotas do Bem. Use óleos essenciais do Terra, mude vidas e gere renda. Skill. Processos de recrutamento e seleção para vagas de efetivos e de estágios. Com o apoio de LD Excellence. Atendimento exclusivo e personalizado pelo embaixador da beleza, Luiz Dorini. Amanda Semijoias Finas. Revendedora exclusiva Maria Dolores. Decor House. Decoração e presentes móveis sob medida e mobiliário em geral. Doutora Carolina Gruber, endocrinologista e pós-graduada em nutrologia pela USP. VEG, transformando energia em soluções. Então, pessoal, voltando aqui do comercial, mantendo a linha de raciocínio, sobre as estações, é o seguinte, essa pergunta é bem importante porque as pessoas acham que é uma tomada normal. Não, na realidade essa tomada, apesar de ser conectada no veículo, ela tem consigo toda uma inteligência. Então, quando eu conecto ela, primeiro ela vai lá e pergunta: ei, carro, beleza? Quanto que você tem de bateria? Ah, eu sou uma bateria de 66 kW, só que eu acabei de chegar de viagem e eu tô a 50 graus. Então, para evitar um evento chamado efeito avalanche, para pegar fogo no troço, vocês já viram computador pegando fogo, motoquinha, essas coisas? Então, a pessoa... carregador de celular. Exatamente. Então, por que isso? Porque a bateria de lítio ela é muito sensível à variação de temperatura. Uma coisa é pegar fogo no celular, outra coisa é pegar fogo numa bateria de 700 kg. E o efeito avalanche numa bateria de lítio, ela não apaga. Começou a queimar, não tem o que fazer. Então, existe um componente chamado BMS em cima da bateria, que ele sim faz todo o controle de carga do veículo elétrico. Então, daí o BMS vai dizer para o carregador: ó, ok, a gente está com 50% de carga e você pode começar a mandar a carga. Daí ele vai, manda. Quando chega lá em 80% de carga, né, para fazer uma acomodação, digamos assim, dos elétrons das baterias, ele começa a diminuir a carga e faz uma rampa, assim, sabe, uma rampa para poder fazer o carregamento total sem criar esse problema que a gente chama de efeito avalanche. É um problema bem grave e é onde a gente gasta mais assim zelo, né? Então, aí vocês vão... mas como é que é uma bateria de lítio, né? Então, eu costumo usar assim, imagina um cacho de uva, né? Então, cada gominho de uva é uma célula, e aí então a associação de células monta um pack, monta um cacho, e a associação de cacho tu monta uma caixa de uva. A bateria, grosseiramente, seria isso. São várias célulazinhas associadas e para cada célulazinha a gente tem que controlar a temperatura dela, tá? E a corrente que ela está dissipando e ver se ela está funcionando ou não. Então é bem tecnológico, por isso que a gente... a bateria é cara, porque a gente pensa na bateria de chumbo ácido do carro. Não tem nada a ver. Tá? Bom, então por isso que essas tomadas daí, elas não podem ser qualquer tomada, elas têm que ter essa questão do carregamento. A tomada de carga semi-rápida é utilizada, por exemplo, vocês têm aqui em Joaçaba, ali na rua Getúlio Vargas, se eu não me engano. 15 de novembro. Tem 15 de novembro, exato. Na frente da prefeitura. Inclusive ontem eu fui estacionar, sexta-feira que eu vim aqui, tinha um carro que não era por elétrico na vaga, tá? Fiquei bem chateado. Então quase, né? Pô, tem a vaga azul. Escrito, sim. O cara põe um fumante lá, né? Um carro que faz fumaça, então. Enfim. Não dá. Aí vocês têm aqui a carga semi-rápida, que é de 22 kW, que dependendo do veículo, porque assim, o veículo tem uma coisa dentro dele chamado carregador on-board, ou seja, é a capacidade que ele tem de carregar. Então, alguns têm de 20 kW, um tem de 7, um tem de 6, os híbridos tem de 3. Então, essa pergunta do tempo é muito dependente do veículo, tá? E as estações ultra rápida, né, são as que estão apenas em postos rodoviários, né, margens da rodovia, para justamente fazer o que você falou. Eu preciso ir para Floripa e eu andei 400 km, preciso carregar meu carro. Aí você vai parar numa estação ultra rápida. Essa estação, ela consome ela é praticamente uma indústria, tá, ligada quase a um bairro, uma estação só. Então nessa estação ela pode ir de 80 até 350 kW. Isso daria umas 20, 30 casas ligadas ao mesmo tempo. E aí ela carrega o teu veículo, dependendo da capacidade da tomada dele, para carga ultra rápida, em 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, conforme quanto que você gastou. Se você estiver sem bateria nenhuma, né? E aí sim ela vai fazer a conexão, é um cabo bem considerável, um cabo bem grosso, e aí faz a carga geralmente em 30 minutos até 80%. Sempre que a gente fala em carga rápida, a gente vai sempre se referenciar a 80%. Por quê? Porque o BMS, aquele cara que cuida para não pegar fogo, passou de 80%, ele começa a variar,
né, para fazer. Então, se você já tem o mapa de onde você vai parar, carrega até 80 e segue. Então, quando eu vou para Floripa, eu saio de Chapecó com o meu carro, paro em Campos Novos, paro em Lages, paro em Alfredo. Então, eu vou fazendo paradas até para mais tranquilo, para dar uma esticada, né? E aproveito e faço as paradas não tão demoradas, porque exponencialmente de 40 a 80 é muito mais rápido do que de 80 a 100. E nesse trecho que você mencionou, na BR-282, você para em posto? É posto de gasolina? É um posto de gasolina, tá? Não necessariamente deveria ser um posto de gasolina, pode ser um eletroposto, mas como essas estações de recarga são super caras, e as concessionárias de energia, no nosso caso aqui a Celesc, ela tem uma nota técnica, acho que é de 2005, que ela é obrigada a investir parte do faturamento em projetos de pesquisa e desenvolvimento ligado à eficiência energética. Então, vocês lembram que uma vez a Celesc dava ar-condicionado, geladeira, trocava lâmpada? Vocês lembram disso? Nossa, eu não lembro disso, não. Sim. Então, eu sou nova. Isso Inclusive, inclusive as placas solares. Placa solar Placas também. solares. Verdade. Aham. Isso. Isso fazem Por quê? uns 5, 10 anos, talvez. Todo ano ela faz uma chamada técnica. Então, numa dessas, junto com a Fundação CERT de Florianópolis, ela fez uma chamada técnica para fazer o corredor elétrico. Então, nós temos um corredor elétrico de estações de recarga ultra rápida norte-sul, na BR-101, e agora o leste-oeste, na 282, que deve sair um posto agora em Chapecó, um ultra rápido também, e outro lá em São Miguel do Oeste. Na 470, então, nem te arrisca viajar, se você Assim, tem um carro elétrico. Na 470 em Rio do Sul, tem um posto que tem uma carga semi-rápida, bem ali em Rio do Sul. Então, e aí a gente tem... mas como é que tu sabe, né, Rafael? Outra coisa que o pessoal pergunta. A gente tem um software chamado PlugShare, que é um software mundial, é um software aberto, em que os usuários de veículo elétrico, eles vão se conectando e dizendo, aqui tem uma estação ultra rápida, aqui tem uma estação lenta. É um aplicativo, ele te diz onde é que tem o posto. Aqui em Joaçaba tem... Tipo um Waze, inclusive ele faz o planejamento, né, para onde eu tenho que ir e tal. Então ajuda muito isso. Agora eu estou entendendo toda a VEG, né, num composto, porque ela tem a placa solar, daí ela tem o interruptor, então ela tem toda a solução. Toda a solução e de ela vai eletricidade. ter o carro elétrico também? Então, boa pergunta. A questão do carro elétrico é o seguinte, o que a gente tem? Nós fabricamos hoje o Powertrain. O que é o Powertrain? O Powertrain é o pacote que vai desde o motor elétrico. Aí, para aumentar e diminuir a velocidade do motor elétrico, vamos pegar uma esteira ergométrica. Né? Vocês não vão lá, aperta no botãozinho e ela aumenta e diminui. Então, existe uma eletrônica que faz aquela conversa entre o usuário e o motor, que é um inversor de frequência. Então, a VEG fornece o motor para veículo elétrico, fornece o inversor e o banco de bateria. Nós estamos montando também o banco de bateria. Então, isso a gente chama de Powertrain. Ou seja... se você vê, por exemplo, hoje a gente já tem caminhão, já tem um ônibus, né, funcionando com todo 100% elétrico, mas é um ônibus da Mercedes, é um ônibus, mas o coração é VEG. Então nós estamos muito presentes nisso já. Né? E quanto custa um caminhão elétrico? Então, um caminhão elétrico, puro elétrico, hoje ele custa em torno de R$1 milhão. Tá? E vamos falar assim, um caminhão... Essa pergunta foi bem importante. Saber do carro também, que é mais acessível, eu acho, né? É bem importante que daí eu vou falar do ESG e de hibridização de caminhão. Ele já deu um recado ali de alguns minutos, né? Mas eu vou tentar ser breve aí, tá? Então é o seguinte, É que os minutos é para chamar comercial, mas vamos deixar depois. Não, legal. Não, a gente já chama. Tá bem legal, tá bem legal. Então assim, um caminhão puro elétrico, ele tá na ordem de R$1 milhão. Só que daí o puro elétrico, quando quem fabrica o caminhão não sabe onde tu vai aplicar. Se tu vai andar dentro de Joaçaba, que tem morro pra caramba, né? Ou se tu vai andar num lugar mais plano, sei lá, no litoral. Então ele fica com uso geral, tá? O que está acontecendo hoje, inclusive, eu vou fazer aqui como é que chama quando a gente antecipa um spoiler. Um spoiler. Tá? Dentro dessa pós-graduação que eu fiz em mobilidade, nasceu uma empresa de Chapecó e que ela está fazendo hibridização de caminhão. Então, e são caminhões para a linha de last mile, ou seja, o que é o last mile? O caminhão de entrega. O caminhão de entrega, tu sabe a rota que ele vai fazer. Então, por exemplo, vai pegar um caminhão, sei lá, de entrega geral, olha, vai passar aqui, vai passar em Chapecó, Pinhalzinho, tal. Então ele sempre faz esse mesmo roteiro. Como ele tem um roteiro definido, né, essa empresa ela vai ter um algoritmo, ou seja, um software que vai entender o roteiro que ele faz e vai dizer assim, para te andar nesse roteiro,
tu precisa de um powertrain de tal potência, de tal tamanho e de tal bateria. Até porque vai ter diferença também pela carga, né? Exatamente. Pelo peso que pela ele vai estar carga levando. E principalmente pelo trajeto. Então, por exemplo, um caminhão que atende, como dei o exemplo agora de Chapecó a Pinhalzinho, que é praticamente plano, não é o mesmo que vai para Concórdia. Videira, não é o mesmo, ele precisa ser diferente. E aí é onde a gente começa a fazer um investimento muito mais preciso, porque eu não preciso ter, às vezes, tanta bateria quanto o outro, o motor não precisa ser tão grande. E aí essa empresa está entrando na hibridização dos caminhões, ou seja, ela tem um caminhão normal, desse que vocês vê de entrega, a gente chama PBT 7, quer dizer, peso bruto total de 7 toneladas, e geralmente eles têm 2 eixos atrás, né? Um eixo faz a força e o outro só pega o peso. Então imagina que ela tira um eixo daquele, e coloca um eixo com motor elétrico, né, que ajuda a empurrar o caminhão morro acima, ou a linha reta, e quando está descendo, o próprio motor funciona como um freio, economizando o sistema de freio, regenerando as baterias, e aí economizando em torno de 40% do diesel do caminhão. É o efeito reverso. Isso aí. Então, assim, ó, aí essa solução ela sai para 1/3. Então, enquanto o caminhão 100% elétrico tem o problema do custo, a hibridização dele sai por 1/3 do preço. E aí, antecipando também a pauta sobre o ESG. Né? Por que está pegando? O pessoal fala, mas não se paga. Se eu pegar aqui, eu vou investir 300 mil num caminhão para economizar diesel, eu vou levar 10 anos para pagar. Só que daí o ESG, que é uma sigla... Eu acho que explica o que é o ESG. Então, eu vou entrar. Então, é uma sigla nova que quer dizer Environment, Social e Governança, ou seja, meio ambiente... social e governança corporativa. É um pacote de ações, né, que as indústrias, grandes grupos, Ambev, BRF, Aurora, JBS, VEG, né, que quando a gente falava antes de sustentabilidade, o ESG, então, eles dividiram em vários pontos. Então tem a parte social, como é que ela se relaciona com os colaboradores, a parte da governança para investidores e a parte do meio ambiente. Nessa parte do meio ambiente, ela tem que ter várias ações ligada à redução de carbono, diminuição de CO2. O que a empresa vai fazer? Por exemplo, o que uma Aurora, né, outro spoiler aí que a gente já entrou em contato com a VEG, a gente está fazendo um trabalho, o que a Aurora vai fazer para para diminuir a emissão de carbono? Faz os caminhões de entrega híbrido. Mas isso vai ficar caro. Não, fica caro, mas eu cumpro o meu plano do ESG. Então, lá na frente a gente pode exportar para o Canadá, como eles estão exportando, a gente vai poder exportar para os Estados Unidos. Por quê? Porque a política de ESG que a Aurora, como exemplo, está adotando, e aí hibridizando os caminhões ou transformando os carros elétricos, vai poder dar o selo dela para ela poder exportar. Então, o dinheiro que ela às vezes melhora numa exportação acaba subsidiando esse tipo de ação. Na verdade, a gente pode fazer uma analogia que eu entendi, ver se é correto, Rafael. É como você colocar energia solar na tua casa. O investimento é alto, né? Custa você fazer isso num primeiro momento, mas com o passar do tempo, isso vai te trazendo só mais qualidade, economia, né? E a sensação, um bem-estar. E né? a sensação de estar contribuindo com os nossos ambiente, futuros aí, né? Contudo, você se arriscaria a dizer que a gente vive hoje uma segunda revolução industrial? Então, assim, do ponto de vista da mobilidade, né, sem dúvida alguma, é um momento revolucionário, porque até convido vocês... Da mesma forma que se passou a não usar mais cavalos, a usar veículos, hoje existe um outro movimento. E assim, foi bem legal o exemplo que tu deu, né, esse negócio do cavalo aconteceu em Londres, que eles começaram a produzir veículos porque não tinham o que fazer com o dejeto dos cavalos. Eles iam se afogar em bosta, assim, com bom português, né? Não tinha o que fazer. Então começaram a precisar de um veículo diferente. Aconteceu isso. E agora a gente não está mais se afogando em cocô de cavalo, mas a gente está se afogando em monóxido de carbono, que é muito pior. Né? Então, os grandes centros estão buscando essa questão do híbrido, porque quando tu tens agora vamos falar do híbrido plug-in por elétrico. E até o cocô também já encontraram solução, né? Que é a usina... Nos suínos, né? Nos suínos, eu falo, eu tenho muito carinho pelo cocô do suíno, porque assim, ó, no oeste a gente tem bosta suficiente para gerar energia para todo mundo. Se nós fôssemos fazer... Se nós fôssemos mais inteligentes. A gente está chegando. E olha só que legal. Então, a pegada onde a gente vai chegar.
A hibridização desses caminhões, né, a gente está fazendo híbrido agora, mas quando a gente começar a transformar o caminhão para 100% elétrico, porque vai ter esse mercado. Vai ter o mercado do caminhão novo, que aí chama Tier 1, ou seja, a WEG vai até as montadoras e vai fornecer o powertrain, mas tem todo o mercado de 3,5 milhões de caminhão no Brasil que precisa fazer a conversão. Então, se eu tenho um caminhão que eu ando 70 km por dia com ele, ele pode ser muito bem 100% elétrico. Daí o cara vai lá e faz o quê? Arranca todo o motor diesel, né? Deixa uma caixa de marcha, faz toda a adaptação. E aí faz o que com esse diesel? Com esse motor? Esse motor diesel, tu faz ele uma alteração nele para ele trabalhar a biogás. A biogás aonde? Lá na estação, na granja de suíno, que está pegando o dejeto suíno, que está fazendo o biogás com ele, e aquele biogás vai gerar energia para o caminhão que saiu, para o motor que saiu do caminhão, para gerar energia para abastecer através de uma estação de recarga o caminhão que está indo lá levar a ração, por exemplo. Então, isso é o ESG, isso é que nós vamos fazer. Eu fiz uma palestra recentemente num congresso internacional em Foz, de suinocultura, falando sobre a granja do futuro. E eu apresentei essa ideia, né? E o pessoal ficou assim, porque o que o cara vai falar de mobilidade para suinocultor? Eu falei, não, eu consigo falar. E aí deu esse exemplo, né? Montei, e eles ficaram maravilhados. Porque é justamente isso, o caminhão que está entregando que era diesel, agora é elétrico, aquele caminhão virou um gerador e gera energia para carregar o elétrico. Então, você está falando, nós estamos ficando maravilhadas, mas isso parece tão distante. Parece que está lá nos Jetsons mesmo, lá naquele futuro. Eu fiz questão de dar o spoiler da empresa de Chapecó para vocês terem uma ideia, que não está distante. Então, como eu falei, nós estivemos em Hanover, agora dia 22 de setembro, que é o berço, né, dos lançamentos mundiais. E assim, é emocionante para nós da área, porque nós vimos lá empresas mundialmente lançando a novidade e os caras aqui em Chapecó lançando a mesma coisa. Olha. Então, assim, aquele negócio que o brasileiro, no Brasil demora e vai demorar para vir, isso não existe mais. A gente está tão alinhado quanto. Né? Foi muito legal porque no dia que nós estávamos lá olhando os eixos elétricos, caminhões híbridos e implemento rodoviário elétrico, a gente recebeu foto já dos primeiros testes aqui. Hoje esse caminhão está rodando na WEG, né? Tá rodando dentro da WEG, e vocês vão poder ouvir falar muito disso nessa empresa aqui em Chapecó. Por questão de confidencialidade, não posso estar citando o nome, sim, mas já está consolidada e assim, a gente vai ter muito orgulho dela aqui na nossa região de poder estar fazendo essa hibridização dos caminhões. Então não está tão distante, Não, Carol. Não está tão distante. Está mais perto do mas que a gente... Mas é legal essas perguntas para a gente poder... Do que a gente esperava. É que esse ano nós fizemos uma viagem para a Califórnia e a gente viu as fazendas de energia elétrica, o que para mim já foi... Solar. O que já foi... Desculpe. De energia solar, que já foi uma grande novidade. E depois aqueles Teslas que passavam, né? Carros realmente do futuro, né? Um painel enorme, gente. Eles tinham um computador, eles têm um computador dentro deles, que você passa do lado e vai acompanhando e vai vendo. E nós tivemos a oportunidade de ver o consumo de energia, a medição que não era o gasto do combustível, né? O que eu já fiquei extremamente encantada. Passava naqueles bairros, aquelas casas, né? Toda a garagem com o fio grosso que você falou que é... Isso é rápido, né? Sim, é carga rápida. Né? Que era bem grosso o fio. E aquilo me pareceu realmente, isso é coisa aqui de primeiro mundo, tá muito distante. Nós temos aqui, né, essas fazendas solares nas empresas. Mas aí você me conta, né, que lá em 98 te despertou esse interesse, que o teu carro já é assim, então eu acho que, né, Chapecó tem essa outra coisa. Por isso que eu fiquei muito contente com o convite de vocês, de estar participando. E de vocês, né, quebrar esse paradigma de que mulher não fala de carro, que não fala de tecnologia e tal, né? Pelo contrário, eu estou vendo vocês super interessados aqui. Fiz questão de justamente trazer para nós provocar essa discussão. E realmente não está tão longe, né? Pelo contrário, está muito perto. E para vocês terem uma ideia, quando eu falei dos números da WEG, hoje a WEG produz 70 a 80 mil motores elétricos por dia. Certo? E a nossa região tem muitos fabricantes que utilizam motores. E hoje, em torno de 50% do faturamento da minha empresa é energia solar. Então, assim, a gente tem muita empresa solar, tem muitas plantas solares saindo. Agora com a norma 14, uma lei 14.300 que vai sair a 6 de janeiro de 23, que está regulamentando, vai cobrar um pouco mais o imposto sobre o fio.
esse pessoal... É a Trust, né? A Trust e a TUSD, que são as duas tarifas em relação à geração. Tem duas. Uma de transferência e outra de geração. Então, o pessoal acelerou ainda mais. E aí, a pessoa que investe em energia solar sempre foi a pessoa com quem a gente se aproximou para falar de mobilidade. Porque hoje o ticket médio de compra de uma placa, de um sistema solar da WEG, que são sistemas maiores, gira em torno de 100 mil. Uma estação de recarga para carro elétrico lenta vai estar um preço de mercado em torno de 8 mil. É muito pouco. Então, nós fizemos de tudo para subsidiar isso junto às plantas solares. Então, se vocês pegar o Plug Share e olhar em Chapecó, tem muita estação de recarga. Tem mais de 100 estações de recarga em Chapecó. Né? Porque a gente fez esse trabalho de conscientização, de falar com o cliente, de levar o carro, de levar para a feira da gurizada, chegar da pessoa e comprar um prédio novo e dizer, mas cadê a estação de recarga? Né? E a gente fazia trabalho junto aos sindicatos, o Sinduscom, né? De eu ir lá, nosso prédio é preparado para mobilidade. Eu falei, não é. A Carol falou das fazendas solares. Por que no Brasil não emplacou tanto ainda essas fazendas solares? Ela não é viável? Teria um prazo assim para ela ter essa viabilidade? O que é o fator hoje que impossibilita isso? Olha, Marisa, eu sei que na Alemanha é super comum fazenda solar. Então, assim, o berço da energia solar é Espanha. Na Alemanha tem muito, certo? Muito. Eu passei por lá, a gente passou pela Baviera, tal, pelo interior lá. Só que eu acho que a gente tem mais aqui já. Proporcionalmente, né, do que a Alemanha tem de território. Mas a gente não tem uma certa dificuldade aí legal no consumo, no recebimento, na troca de energia? O que acontece é o seguinte, hoje o pequeno produtor ele não pode revender a energia ainda, ele precisa compensar. Né? Então, se eu tenho uma planta de energia, por exemplo, eu tenho um sítio aqui, faço uma planta de 100 kW. Né? Eu posso pegar essa energia e mandar para a residência da minha mãe, posso mandar para a praia, posso mandar para quem eu quiser, desde que esteja dentro da mesma concessionária e que tenha o mesmo CPF ou CNPJ. Se eu quiser fazer disso uma atividade comercial e ter uma fazenda solar e comercializar a energia, eu não consigo. Muita gente faz isso. Hoje existem empresas que compram, inclusive, a tua energia já com preço fixo, a 50 centavos o quilowatt, que frente a que tu está investindo vai dar 1%, 0,8% ao mês sobre o capital investido. Essa conta já tem pronta. E aí, assim, a gente tem, talvez eu porque esteja dentro do setor, né? Mas sim, a gente tem bastante planta solar, tá? É um troço que emplacou muito. Hoje, assim, a gente já está chegando próximo ao que é o eólico, por quantidade de geração. Ela ainda é exponencial, ela cresceu muito, né? Nem iniciamos ainda a solar, mas eu vou dizer, se nós não temos equipamento para atender a demanda de tanto que vende esse troço. E pensando nessa... Qual que é o tempo hoje, tem sido o tempo do equilíbrio para assim, as contas? O investimento, a hora que ele fecha... Tem um pessoal que promete milagre, né? Tem. Tá? Mas assim, pé no chão, 5 anos, 4 anos e meio, depende muito da tarifa que você paga, né? Entendeu? Se você paga uma tarifa alta, se você é um consumidor que não estava bem... Quer dizer, tem que fazer conta, pegar a conta de luz e ver o que... Tem que fazer conta. Por exemplo, no comercial, na energia, sei lá, do posto de gasolina, da farmácia, do mercado, se paga muito rápido. O cara que é do agro, ele já tem o valor do quilowatt-hora subsidiado, então ele demora um pouco mais para pagar. Mas sempre se paga. E pensa em um equipamento que não dá manutenção e dura 25 anos... Né? Não tem sentido não investir nisso hoje, né? Então, isso que hoje a gente tem a grande dificuldade, eu acredito que seja do veículo elétrico, é a bateria, né? Por conta do tempo de duração ou, enfim, ele é o agregado mais caro do carro elétrico. Isso aí. Esse eu acho que é o principal fator que dificulta a venda, a comercialização hoje. Você teria... Qual que é o tempo quando que a gente vai poder... ter um carro elétrico acessível. Legal. Vamos falar desses essa coisa da bateria, como que se resolve isso? O que você viu lá fora? A bateria hoje ela é em torno de 50% de um veículo puro elétrico. 50% do custo, tá? De um veículo puro elétrico. A garantia de fábrica de uma bateria é 8 anos de vida.
Então ela tem que durar até 8 anos, garantindo 85% do rendimento dela. Como se fosse o telefone que a gente compra e daqui a 8 anos ele não dura mais 10 horas, dura 8 horas e meia, um exemplo. Tá? Só que daí, isso já tem que estar na conta de quem vai fazer a substituição, né? Então, só que o que acontece? Em 2027, nós vamos pegar a curva do veículo elétrico, quando a combustão eles vão se tocar. Em 2027 vai se tocar. Essa não é da minha cabeça e não é brasileira. Isso é o que aconteceu no mundo, né? Então, provavelmente daqui a 4 anos, esse custo ele vai ser muito relativo em relação ao veículo puro elétrico ou híbrido plug-in, por conta da evolução dos materiais, né? Porque hoje, realmente, quem compra um carro puro elétrico é um entusiasta, ele está pagando, ele está abrindo o mercado, né, para poder isso ficar comum, como acontece com um celular novo, como acontece com uma televisão 8K, como acontece, sabe, com um monte de coisa de evolução que a gente ficava meio assim e que daqui a pouco o negócio fica barato. Uma vez ar-condicionado, o cara queria botar a máquina na frente de casa porque era status. Né? Não, eu queria botar a máquina no portão, não, eu tenho um ar, né? E hoje em dia é uma coisa que tem até em cozinha, dentro de banheiro, eu já vi, né? Então... Eu não tenho ideia de quanto custa um carro elétrico hoje. O carro elétrico, o mais barato do Brasil, está custando em torno de 150 mil, tá? Que é o Renault Kwid, é o mais barato. Ele tem uma autonomia baixa, né? Só que o Kwid ele tem um apelo de carro urbano. Então tu não vai andar 200 km todo dia. Então ele está mais do que bom, né? O veículo que eu uso, que é o Renault Bolt, ele está em torno de 300 mil, né? Que já é um carro para viagem maior e tal, tem 420 km de autonomia. A maioria dos carros, eles, tirando os super premium, né? Pegar um Porsche Taycan, pegar um Audi e-tron, né? Aí vai ficar perto de 800, 1 milhão. Mas a maioria dos veículos, eles vão estar entre 300 a 450 mil, né? 280, para poder ser um veículo que não tem um apelo só urbano, para você poder fazer 500, 400 km de autonomia, parar numa estação ultra rápida, né? E vai atender... Mas ainda é um valor considerável para se tornar popular. É um valor considerável, exatamente. Tá? Mas aí, por exemplo, assim, ó, antes eu fazia... Eu sou representante, viajo aqui pelo Oeste, então eu tinha uma caminhonete que fazia 7,5 km por litro, né? Então hoje, 7,5 km por litro, com a gasolina, o preço que estava, dava quase R$1 o quilômetro rodado. Com o carro elétrico, eu gasto 6 centavos. Se eu pagar pela energia. Colocar tudo na ponta do lápis. Então, assim, eu tenho economizado por mês em torno de R$3.500 de combustível. Para quem viaja muito. Então, em 100 meses, dá 300 mil, né? Quase 10 anos, sim. Mas, sem contar que, por exemplo, assim, um veículo elétrico, ele não tem caixa, ele não tem correia, ele não tem vela, ele não tem filtro, ele não tem óleo, ele não tem nada. É uma enceradeira, é um motor e a bateria. Sabe qual foi a minha pergunta? Eu disse, mas o carro elétrico, ele é automático? É automático. Não tem marcha, né? O carro elétrico é igual ligar uma máquina de lavar. É a mesma coisa, a esteira ergométrica é o melhor exemplo, assim, né? Esteira elétrica. Gente, o papo tá bom. Nossa, muita informação, muito bacana. Rafael, nossa, foi esclarecedor, assim, pra gente. Muito obrigada. Espero que tenha me fazer entender, pelo menos, né? Nossa, super. E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, mas antes... colocasse para nós também e para quem está nos assistindo endereços para contatos, né? As pessoas que estão interessadas nesse investimento, né? Que gostaram do episódio, que se conectaram com o assunto e que tem esse interesse nessa tecnologia e que, olha, não está tão longe, como diz a Carol, está muito perto. Então, para que você coloque isso para todos. E só um pouquinho, uma última pergunta. Sim. Olha, eu tenho aqui o tempo que vocês precisarem hoje. Qual que será o futuro dos postos de combustíveis? Então, assim, ó, eu já me fizeram essa pergunta e eu tenho uma opinião muito, muito minha, né? Porque o que acontece, assim, ó, o posto de combustível da cidade, ele não vai existir, porque todo mundo vai carregar o carro em casa, no trabalho e tal. Então, quando o posto de gasolina começou a ser loja de conveniência, né? Quando eles começaram a ter de um tudo, eu acho que ali eles já sentiram que precisava renovar o mercado deles. Então hoje, por exemplo, eu tenho alguns amigos que têm postos e a gasolina é um produto tal qual
tudo que circunda a ideia, né? Então, eles vendem cerveja, vendem fralda, vendem um monte de coisa no posto. Então, eu acredito que os postos, eles vão virar praças de serviço. Nas cidades grandes já tem, né? Tem até festa. Né? Então, eu acredito nisso, sabe? Nessa questão dos postos. Mas aqui em Joaçaba a gente tinha fama, a festa era no posto, lá no posto do teu cunhado. Sim. Era aí? o Tcheco e o Point e outro posto. era lá no posto, então... Quem aqui Não nunca tá foi no muito posto longe. no sábado da tarde, né? Quem nunca tira a primeira pedra? E só para terminar o negócio do posto e para fechar da bateria, depois de 8 anos de bateria, essa bateria ela pode ser reaproveitada, tá? E aí, um outro problema que a gente vai ter a médio prazo é o seguinte, como eu falei para vocês, que uma estação ultra rápida, ela consome 350 kW, quando eu tiver 5 estações ultra rápidas, a rede que abastece o posto não tem condição de entregar energia, ela não consegue fazer. Então isso vai gerar um grande problema. Aí qual é a solução para isso que a gente já tem? São os sistemas de armazenamento. Então com essas baterias que vai ser retirada dos veículos, elas vão ser realocadas em containers, tá? Imagina um power bank, vocês sabem o que é um power bank? Quando você aperta, pega um celular e coloca numa bateria extra. Então nós vamos fazer power banks gigantes do tamanho de containers com as baterias que são recuperadas do carro para colocar do lado do posto de combustível como se fosse um tanque de energia. Então vai ser feita então a segunda vida das baterias, né, vão ser esses sistemas de armazenamento. E aí sim, depois de mais 10 anos, aí elas vão para a recuperação e até 97% da bateria é reaproveitada. Nossa, Esse power que bank já tecnologia. existe. Já existe, inclusive vendemos o primeiro do Oeste aqui em modelo. Modelo. Tá? É o sistema de armazenamento. Muito bem, modelo. É isso aí. É o modelo. Aham. E foi para onde? Foi para uma fábrica de baterias de chumbo ácido. Ele vai utilizar isso para fazer um projeto de pesquisa junto com ele. Né, que é um equipamento assim, bem raro, bem novo, mas que a gente já está vendo a médio prazo a utilização dele aí. Que legal. Então, para tudo a gente tem solução, né? Tô vendo, meu Deus. Muito bem. Então, acho que, Rafael, deixa a sua mensagem para os nossos ouvintes. Então pessoal, eu costumo sempre usar uma frase, né? O futuro, ele é eletrizante, né? Esse bate-papo aqui, eu adoro esse negócio, porque eu sou um entusiasta, isso faz parte da minha atividade. Então, se vocês se interessaram e quiser, de repente, uma visita, uma escola, faculdade, congresso, seminário, que queiram abordar o assunto mobilidade elétrica, eu me disponho sem problema nenhum, sem custo nenhum de falar para vocês, porque faz parte, né, do nosso trabalho enquanto representante WEG. A minha empresa de representação é R Nunes Representações, a gente tem canal no YouTube, tem alguns vídeos que falam de alguns produtos específicos, a gente tem rede social, que é o Facebook, o Instagram, o Twitter estou começando. Tá? Começando com o Twitter, mas todas elas são R Nunes Representações. Então, só pegar o contato lá. O YouTube já é a tempo, tu tens, né? Tem um canal lá que eu faço uns vídeos, eu chamo de drops, porque é um vídeo curtinho. E eu falo de alguns assuntos, tal. Eu me meto, eu gravo, eu edito, né? Eu que fiquei curiosa. Eu vou ver teu carro na tua rede social? Vai ver. Oh. Vai ver. E aí eu me comprometo a trazer para vocês aqui, vocês darem uma volta nele, para vocês sentir essa transformação da mobilidade elétrica. Deixa uma semana lá em casa. Olha, eu volto e meia, às vezes eu me pergunto onde é que ele tá, porque ele passei tanto em feira, isso, aquilo, escola, que a ideia é justamente essa mesmo, hein? Tá bom? Muito obrigada, então, a você que esteve conosco. Viu que bombástico esse primeiro assunto de 2023? Uau. É para a gente se conectar Eletrizante, adorei. Eletrizante! Nossa! para a gente se conectar na modernidade que já está aqui, do nosso lado, no oeste de Santa Catarina. E tomara que em breve esteja aqui em Joaçaba, Erval do Oeste, Luzerne e região. Um grande abraço e até uma próxima. Beijão!